Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Eu me chamo Risoneide, sou casada há 13 anos com o Adriano e o que eu vou contar aqui é um pouco da nossa história, a parte principal do nosso casamento, da nossa família, o nosso milagre. Eu vou mesmo chorar, né? Porque eu tô chorando mesmo. Quando a gente casou, nós não tínhamos nada. Pra comer de conversa, o Adriano tava até desempregado. E muitas pessoas falavam assim pra mim: por que vocês vão casar nesse estado? Foi porque tem amor. E se tem amor, Deus tá no controle. E tudo vai dar certo. E aí meu sogro deu a nossa casinha. Até hoje é essa que a gente mora. Muito humilde, simples. Mas tudo com muito amor. A gente foi reformando, foi construindo. E ficamos aqui em Cerejeira, depois de casar, uns 3, 4 anos. Aí nós fomos para Vilhena. E nesse entremeio nós ficamos em torno dos 9 meses em Vilhena. Não tínhamos nada planejado. E tipo assim, não tinha esses sonhos de ter filho, porque a gente é recém-casado. Mas lá em Vilhena, eu morava numa kitnet. E a dona da kitnet era evangélica. E um dia ela falou assim pra mim, ela me chamava de Neide. Ô Neide, vamos ali na missionária? Que ela faz umas campanhas de oração à tarde, vamos lá? E daí eu topei, fui com ela nessa campanha de oração. E quando cheguei lá, a missionária na campanha, orando, todo mundo orando, ela pediu se podia orar por mim. E eu falei que sim. E quando ela impôs a mão sobre mim, ela começou a orar e falar em línguas. Aí logo depois ela falou assim pra mim: filha, eu vejo um bebê no seu colo. Um bebê de boné azul. E vejo um carrinho marrom do lado. E esse carrinho marrom tem detalhes para mostrar para vocês que como Deus cuida da gente tem detalhes, né? E daí eu falei: mas eu não tenho plano de ter filho agora. Eu sou recém-casada, 3 anos e pouco de casada. Ela falou assim para mim: filha, eu não tô te falando que vai acontecer hoje nem amanhã não. Isso pode durar anos. Mas é o que Deus tem me mostrado. E eu recebi aquilo, fui para casa, ainda comentei com a dona Dora: nossa, mas será que é agora? Ela falou: mas você não entendeu quando ela falou que não significava que esse filho ia ser agora. E daí se passou, nós voltamos para Cerejeiras. E o meu esposo é filho único. E ele falava assim que tinha muito desejo de dar um neto para o pai dele conhecer, porque o pai dele já era de idade. E aí a gente foi criando aquele sonho no coração de ter um bebê. E eu sempre gostei muito de criança. Meu sobrinho é tudo para mim. E agora não é porque eu tenho meu filho, deixou de ser não. São todos do coração mesmo. E aí a gente foi sonhando esse sonho. E a gente voltou pra cá e comecei a trabalhar de novo. Esse entremeio eu engravidei. Aí veio aquela felicidade, tô grávida. O sonho de meu sogro conhecer o neto, o sonho de ter um filho. E aí trabalhando, e foi indo, foi se passando, os enjoos e tudo aquilo lá. E eu confiante, fui fazendo os exames, tudo aquilo, questão de rotina. E chegou um belo dia que eu tava lá no mercado trabalhando e comecei a sentir muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E me levaram pro hospital. Aí quando eu cheguei lá, o doutor falou assim: ó, pode ser, pode não ser. Você tá perdendo seu bebê, porque o coraçãozinho ainda dá de ouvir. E daí me mandou tomar um remédio, mandou ir pra casa fazer repouso absoluto. E fiquei aqui em casa. Só que foi se passando, acho que uns 3 dias depois, a dor voltou mais forte. Aí eu não aguentei, fui pro hospital de novo. E cheguei lá, eu tava perdendo o bebê. E a doutora falou: não tem o que fazer mais. Uma médica que me atendeu no hospital, ela: não tem o que fazer, infelizmente não tem o que fazer. E aqui bateu um desespero, um medo, uma angústia. Eu pensava comigo: mas se Deus prometeu esse filho há alguns anos atrás, por que agora ele não veio? Mas é que na verdade não era aquele. Aquele era o meu, não do Senhor. E passou uns 3, 4 anos depois, eu fazendo acompanhamento com o médico, fazendo exames. E os médicos disseram que não via nada, não tinha nada de anormal comigo, não tinha nada de anormal com meu esposo.
Mas quando eu fiz uma ultrassom, o médico fez a ultrassom e falou, aí tem um cisto no seu útero. Mas pra ele, a causa da perda do bebê não era aquele cisto. Ele falou, isso não é a causa da perda do seu bebê. E daí ficamos, eu continuei indo no médico a cada 6 meses e o doutor pediu para esperar pelo menos 1 ano para tentar engravidar de novo. Aí foi, acho que 3 anos depois eu engravidei de novo. E continuei, eu estava no mercado do mesmo jeito, na mesma empresa que eu trabalhava antes, e eu engravidei de novo. Aí voltou tudo, aquele sonho, aquele desejo no coração, aquela vontade imensa de ter o bebê. E aí eu me cuidei bem mais, né? E continuei no médico. A primeira ultrassom, tudo normal. E continuei minha vida normal. Só que uns 3, 4 dias depois da primeira ultrassom, eu comecei um sangramento. Como eu já tinha perdido bate aquele desespero, aquele medo, aquela angústia. Aí ficou eu e meu esposo apreensivos. Meu Deus, tudo de novo. Meu esposo, na verdade, desde o primeiro já tinha causado uma depressão nele, que em vez de eu ficar mal, quem ficou muito mais mal foi ele. Eu só não dormia à noite. Eu não tinha sono à noite, não tinha sono durante o dia. Mas ele ficou bem mal, porque ele teve que tomar remédio. Aí foi tudo aquilo de novo, a cabeça da gente processando tudo aquilo de novo, aquela angústia, aquele medo. E aí fui no médico, ele passou remédio, falou repouso, viu? E aquilo eu só levantava pra ir no banheiro mesmo, não fazia mais nada com ele, tomando remédio. Aí um dia eu falei pro meu esposo assim, eu tô com vontade de comer mamão. Eu deitada aqui nesse sofá. Aí ele falou assim, que ia no mercado comprar mamão pra mim. Só que nesse intervalo dele ir e voltar no mercado aqui perto, eu senti uma dor muito forte. Doía muito. E nessa dor, ele falou assim pra mim, amor, deita lá na cama, eu vou chamar o bombeiro, alguém. Na verdade, acho que ele já sabia que aquela dor não era uma dor de não ter, entendeu? E ele levou e me deitou na nossa cama. E eu senti que algo tinha saído de mim. E ele tentando me acalmar, ligava para um, ligava para outro. Até que ele conseguiu ligar para minha mãe, conseguiu falar com a minha mãe e com o bombeiro. Mas na verdade, eu fui saber depois, quando me pegaram aqui dentro de casa, eu tinha perdido o nosso filho em cima da nossa cama. Quando o Adriano viu, ele tentou pegar para mim não ver. Aí ele tirou e colocou na minha blusa, em cima de mim, para mim não ver. E daí eu fui pro hospital. Cheguei lá e o doutor falou que já tinha perdido, não tinha mais o que fazer. Aí bateu aquele desespero de novo, todo aquele processo de novo. Uma vez você tem que fazer dieta, igual quando você ganha o bebê, ficar 30 dias, 40 dias sem fazer praticamente nada. Aí começou a me bater um desespero maior. E às vezes as pessoas iam me visitar aqui em casa e falavam assim, ei, por que você não adota? Você não tem condições de ter filho, você já perdeu 2. E confesso que um dia, tipo assim, veio aquilo em mim, adota, né? E eu falei comigo assim, nossa, mas Deus não falou ainda pra mim adotar, porque Deus tinha prometido um filho pra mim. Ele não falou que era um adotado. Quando ele mostrou pra mulher, foi um bebê no meu colo. Ele não falou que era um bebê adotado. E as pessoas vinham aqui me visitar, adota, para com esse sofrimento à toa, adota um bebê e vai ser mais fácil. Aí um dia eu orando aqui em casa, e eu sempre pedindo a Deus, Senhor, me dá um filho. Aí eu escutei um hino que fala assim de Ana, que Ana começou a agradecer pelo filho dela que ela nem tinha no colo ainda. E eu comecei a cantar aquele hino quando fala que ela passou por muitas coisas, que esteve peninha para poder perturbar ela, porque se não fosse ela não teria vencido. E eu comecei a agradecer a Deus já pelo filho que ele me dá. Eu não comecei a pedir mais, eu comecei a agradecer a Deus. Aí meu vida da nossa igreja, Deus colocou no coração dela a gente fazer um momento de adoração na igreja, só de agradecimento.
Era todo primeiro domingo de cada mês, a gente ficava lá até meia-noite depois do culto adorando. E ela falou assim pra mim, filha, vamos colocar o seu propósito, o seu filho em adoração. E a gente começou a orar naquele sentido. No primeiro domingo ela falou assim pra mim ir lá falar na frente o que eu tinha. Eu falei, só quero agradecer pelo meu Samuel. Porque como Deus falou, boné azul, Deus não é homem pra mentir. Eu tava confiante que era um menino. E eu comecei a agradecer. E eu falei pra ela que eu queria agradecer pela vida do meu Samuel. E daí uma pessoa chegou em mim e falou pra mim, mas como você vai agradecer por uma coisa que você nem tem certeza se minha menina? Eu falei, não, Deus prometeu um menino. Porque eu não ia colocar um boné azul numa menina. Não ia ter um carrinho marrom numa menina. Podia ter. Mas Deus prometeu e Deus cuida de detalhes. Deus não quando ele faz uma promessa, ele cumpre cada detalhe da promessa. É só a gente crer. E eu comecei a acreditar mais firme ainda que meu filho vinha, que era um menino. E a gente continuou orando, mas eu agradecendo. Meu esposo falou assim, amor, eu tenho pedido a Deus não deixar meu país sem conhecer o neto dele. Isso é o que eu tenho pedido muito a Deus, porque meu sogro ainda é muito importante na nossa vida. Ele não está mais aqui com nós em terra, mas é uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida. Foi o segundo pai aqui na terra que eu tenho, e quando Deus tirou ele, foi outro sofrimento. Até hoje eu não consigo digerir ainda. Aceito, porque foi de Deus, mas não consigo digerir que tudo foi tão rápido. E se passou uns 4, 5 meses dessa campanha, e teve o culto dos jovens na nossa igreja metodista. E daí o Donizete pediu para mim dirigir o culto, que era a festa da juventude wesleyana. Acho que Natinha tá gravando, ela lembra, né? E o dia da juventude wesleyana. E veio uma banda de Colorado, e veio um menino pregar. E eu tô lá dirigindo o culto, normal, dirigindo, falando de Deus, mas não pensava que aquele dia Deus ia falar tão forte comigo. E no final do culto, que tem aquele processo do pregador chamar as pessoas lá na frente para orar, ele chamou toda a juventude lá na frente para orar. E eu fui confiante que Deus tinha uma palavra para mim, mas no coração bate aquela incerteza, né? E aí quando ele começou a orar por todo mundo, foi orando, ele chegou até em mim, e ele pôs a mão sobre a minha cabeça e falou, Deus vai te dar esse ano o que você tem pedido. O que tá ardendo no seu coração que você tem pedido. E na hora assim eu falei com Deus, é o meu filho. É o meu filho. Na hora eu falei com Deus, é o meu filho. E eu vim pra casa, falei com meu esposo, é o meu filho que Deus vai me dar esse ano. E foi dias depois, aí eu comecei a sentir enjoo. E eu falei assim pro Adriano, meu esposo, só que a gente não vai contar pra ninguém agora, pra não criar aquela expectativa, porque vai ter um certo medo ainda, sabe? Um receio de contar, e aí vai tudo de novo, já tinha perdido 2, e daí eu fiquei, mas eu não tenho problema nenhum, porque eu fiz tantos exames, os médicos falam que eu não tenho problema nenhum, então é algo de Deus mesmo. É Deus testando a nossa fé, porque não pode. E Adriana, aí eu tenho pedido muito a Deus, que eu não quero que meu pai se vá sem conhecer o neto dele. E aí voltamos para casa, eu fui trabalhar aquele enjoo todo, esperei 2 meses e fiz o teste. Fui lá fazer o exame. Aí entrei no carro, só eu e Adriano, mas no fundo eu já tinha certeza. Quando eu abri o envelope, tinha aquele sapatinho. Nossa, Deus, aí foi só alegria. Mas uma alegria, a gente é tão falho que a gente sente uma alegria com medo. Mas se Deus prometeu, por que a gente tem medo? Entendeu? Aí que viemos pra casa, eu falei, olha, vamos esperar pelo menos 4 meses, porque as outras gestações eram de 4 meses e 4 meses e meio que eu perdi. Vamos esperar pelo menos 4 meses e a gente conta pra todo mundo. E no meu serviço eu tinha que subir uma escada. Aí bati um medo das outras vezes. E daí, eu posso ou não posso subir escada? E daí eu tive que comentar com o gerente que eu não podia mais subir aquela escada. E esperamos quando deu 4 meses, na verdade.
A minha mãe estava desconfiada. E algumas irmãs da igreja também que batiam o olho em mim assim. Hoje elas falam pra mim que desconfiava bastante. A Cineia, ela falava assim, Deus já tinha me mostrado. A irmã Elvira, nem pra ela eu tinha contado, pra ver como o medo era tanto. A irmã Elvira, filha, eu tô desconfiada do negócio, mas eu fugia do assunto. Só que daí meu medo era, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, já perdeu 2, e aí, agora? Então eu evitava. Aí esperei uns 4, 5 meses de gestação, quando fiz a primeiro ultrassom, que o doutor falou, tá tudo bem, tá ótimo, o cisto ainda tá aí, o cisto que eu te falei, da outra vez você perdeu, foi o mesmo médico, ainda tá aí, mas esse cisto não é a causa de você se preocupar, porque não é ele que tá fazendo você perder os bebês. E daí, fiz a ultrassom, vim pra casa, falei pra Adriane que não era de contar, né, porque tá tudo bem. Aí contamos pra minha mãe, contamos pro meu sogro. Minha mãe, quando eu contei pra ela, falou, já sabia. Já sabia, porque você não tava comendo, tudo que eu te dava você não queria. Logo você que come muito, olha, eu sou louca assim. Ela falava assim pra mim, logo você que come muito, você não queria comer nada, tudo tava enjoado. Aí contamos pra ela e foi uma gestação assim, tranquila e ao mesmo tempo com medo. Porque pelo meu histórico, eles me mandaram passar por uma médica lá em Vilhena. E eu ia uma vez por mês para aquela médica. O primeiro dia que eu fui, a irmã Elvira e a irmã Zé foi comigo, que a Adriana estava trabalhando. E daí chegou lá, ela me consultou e falou assim que tinha que fazer um processo de cicatrização por dentro para segurar o bebê. E eu tinha que fazer uma ultrassom para ver como que estava lá, senão eu tinha que ir no regional fazer aquele processo. E eu falei para a irmã Elvira, eu não quero fazer isso. Meu coração arde de medo quando fala que eu tenho que fazer isso. Ela, não, filha, não se preocupe, vamos fazer a ultrassom que ela pediu. Nem que a gente fique aqui o dia inteiro e precise dormir aqui, mas vamos fazer a ultrassom que ela pediu. Não vamos fazer nada antecipado sem ter certeza. E daí eu fui, fiz a ultrassom lá em Vilhena e o doutor falou pra mim assim, você não precisa fazer isso. Seu útero tá no lugar perfeito, seu filho tá gerando perfeito, você não tem que fazer isso. Você só vai voltar lá e falar pra ela, ó, doutor, eu não vou fazer isso porque o médico que fez a ultrassom, ele é pediatra, é ginecologista, ele me garantiu que meu bebê tá bem, que eu não preciso fazer esse processo. Porque eu tinha um medo, um receio no meu coração de fazer aquele processo que é de costura, é corte. E as outras ultrassom, as outras vezes que eu perdi o bebê, o doutor que eu passava por ele falava assim pra mim, jamais quando você engravidar, você aceite fazer esse tipo de processo. Isso não... Eles fazem, mas isso não impede nada. Se for alguma coisa, você vai perder seu bebê do mesmo jeito, você só vai sofrer em dobro. E eu ardia no meu coração que eu não queria aquele processo. E quando eu cheguei lá, que eu mostrei a ultrassom pra ela, ela falou assim, ó, é sua responsabilidade. A partir de hoje, se você perder seu bebê por causa desse processo, é sua responsabilidade. Eu falei, não pode deixar, doutora, eu não vou fazer. E eu falava pra irmã Elvira assim, irmã Elvira, eu não vou fazer, porque Deus prometeu meu filho. E é esse, porque aquilo que aquele rapaz me falou no culto não foi em vão. O presente que Deus tem esse ano pra mim é o meu Samuel. E ela falava assim pra mim, como é que você tem certeza que é um menino? Mas Deus prometeu um menino. E era um menino. E fui tomando os remédios direitinho, fazendo as consultas, aí em Vilhena fazia. Meu esposo ainda com um certo medo. Cuidava, eu não pegava peso, não andava de moto. Andava muito pouco a pé. E aí eu falava com Deus assim, Senhor, o Senhor já permitiu até aqui eu chegar. E eu vou pedir algo pro Senhor. Eu queria ter o meu filho de parto normal. Eu não queria ser cortada para ter o meu filho. Eu não queria passar por esse processo que eu sei que é dolorido, que algumas irmãs minhas passaram, eu sei que é dolorido. Eu queria ter meu filho de parto normal. E daí fui fazendo os exames, fazendo as consultas, e a minha pressão, a gravidez inteirinha, eu tomando remédio, que a minha pressão era alterada. Era 14, 15, chegou até 18. E daí cada vez que eu ia fazer uma consulta que a pressão estava alta, a enfermeira falava assim pra mim, quando tiver perto das 40 semanas, o doutor vai marcar a cirurgia, porque não vai ter condições de você ter normal. E eu falava assim pra ela, nossa Jaque, eu quero muito ter meu filho parto normal. E ela fala assim pra mim, não tem condições, Isoneide, onde você com a pressão desse jeito, corre risco você e o bebê. E uma semana antes, eu passei mal de infecção de urina, muito forte.
E aí ela falou assim pra mim, não, mas não se preocupe, seu bebê não vai nascer antes. Mas eu tinha pedido pra Deus que eu queria o bebê de parto normal. Eu não, tipo, se fosse da vontade dele, eu não queria cesárea. E depois daquele dia que eu passei mal, fiquei internada de um dia pro outro, fui fazer uma ultrassom novamente. O mesmo médico que sempre fez as minhas ultrassom, que é o médico da cidade. E ele falou assim pra mim, não se preocupe, você tem tudo pra ter um parto normal. E falo mais, daqui uns 3, 4 dias seu filho nasce. Mas doutor, não tá nem com 40 semanas. Não é 40 semanas, é a hora dele. O doutor aqui meio doidão. E daí vim pra casa com cuidado danado. O doutor pediu repouso absoluto, eu mal levantava do sofá. Mas na verdade eu estava no controle, tava tudo certo. Era no meu coração que eu tinha ainda medo. Porque as 2 perdas passadas tinham dado tudo aquele sofrimento, a depressão do meu esposo. Eu não queria voltar a ser daquele de novo. E aí voltei pra casa e ficamos em casa. Eu pedindo a Deus, Senhor, eu quero ter parto normal. Fui na enfermeira no outro dia, falei, Jaque, vamos fazer o tal do teste rápido aí, porque meu bebê não vai esperar 40 semanas, não. Ela, calma, mãe de primeira viagem, a gente sabe que dia que seu filho vai nascer, não se preocupe. Jaque, meu bebê pode nascer antes. O doutor falou que tá encaixado. Ah, essas ultrassom mente. Então tá bom, né? Vim pra casa e fiquei em casa. Quando foi 4 dias depois do que o doutor tinha falado no ultrassom, eu fiquei na minha mãe o dia inteiro e a minha sobrinha estava aqui comigo. E eu fiquei naquela agonia lá na mãe. Parece que eu estava sentindo que ele ia nascer, que eu ficava naquela agonia. Aí minha mãe falou assim, o que você tem? O que você tá sentindo hoje? Eu falei, nada, mãe. Ela olhou, seu pé tá muito inchado hoje, né? Mas é a segunda vez que meu pé incha desse jeito, não tinha inchado tanto ainda. E era num domingo. Aí eu falei pra Deus assim, eu não vou pra igreja hoje não, tô bem disposta. Aí ele falou, tá bom. E aí eu queria que ele visse, sem eu falar, ele visse que eu tava sentindo que algo tava de anormal. E eu falei assim, amor, olha meu pé como é que tá muito inchado. E ele nem deu bola. Na verdade, eu já tava sentindo as pré-contrações que dá, né? E fui deitar cedo, que eu não deitava. Detalhe, né? O neném entrou embaixo da minha costela, que eu passei os últimos meses da gestação dormindo sentada. Eu fazia um ninho de mofado na cama, eu sentava aqui nesse sofá, eu não sabia o que era deitar. Nossa, quando eu ganhei que eu deitei, foi a melhor coisa da vida. Eu não sabia o que era deitar, eu ficava assim o tempo inteiro, na cama dormindo de noite. E a perninha dele embaixo da minha costela, não saiu. Às vezes, quando ele mexia muito, dava muita dor que eu chorava de dor. A minha sobrinha, o Adriano, gostava de fazer ele mexer, aí ficava passando a mão na barriga. Quando passava, ele mexia, nossa Deus, parecia que arrebentava a costela, tanto que doía. Ele enfiava o pé embaixo da minha costela. E daí, fiquei aquela noite e foi dando 10 horas, 11 horas, quando deu às 11 horas, eu fiquei falando, nossa amor, essa dor não é a dor que deu de infecção não, porque essa dor tá indo das costas para a perna. E vamos pro hospital. Eu falei, não, a enfermeira falou que não pode demorar um dia pro outro, eu vou pra lá agora, essa enfermeira tá à toa. Aí fiquei sentada na cama, mas quando deu perto de meia-noite, eu fui no banheiro. Aí eu voltei pra cama e falei pra ele, amor, agora é hora de ir pro hospital. Agora não dá mais não. Aí ele, daquela agonia toda, acordou minha sobrinha e fomos levar ela na mãe correndo. Cheguei lá no hospital, no dia antes que eu tinha ido, a semana antes que eu tinha ido de infecção, eu tinha chegado lá de madrugada. Naquele dia que eu fui pra ganhar, eu cheguei lá de madrugada com a mesma enfermeira. Ela falou, mulher de Deus, tu ganha hoje, porque você me acorda toda vez de madrugada. E aí cheguei lá e o doutor fez o tal do toque e as enfermeiras vieram e falaram, vai ganhar. Aí ficaram com medo por causa da minha pressão, que o histórico da minha pressão alterada, não vamos mandar pra Vilhena, e porque aqui não tem condições. Aí uma das enfermeiras falou, doutor, não dá tempo de chegar em Colorado. Ah, então vamos levar ela dentro, vamos consultar. Aí me levaram lá pra dentro da sala de parto, veio um outro médico, as enfermeiras. Aí saíram, não, então vamos pra Vilhena mesmo. O doutor foi acompanhando, e vai a enfermeira, vai todo mundo. Se precisar, estar aqui nessa ambulância. Se precisar fazer o parto no caminho, nós para e faz também. Aí aquilo, ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sentia uma felicidade enorme, porque eu sabia que aquele dia eu ia conhecer meu filho, né?
E como Deus tinha prometido, que vinha o meu filho na hora dele, não era a minha hora. E aí cheguei, fomos pra Vilhena, a enfermeira, o médico junto, a minha prima foi comigo. E quando chegamos em Vilhena, eu fui daqui lá. Quando saiu daqui, o doutor falou pra Adriana assim, ó, se chegar em Colorado, mas se não chegar, a gente para e faz o parto na estrada, não se preocupe, essa mulher tá muito bem acompanhada. E fui daqui lá. Quase que não nascia na estrada. Quando entramos no hospital em Vilhena, só deu tempo de chegar na sala de parto. Aí Samuel veio ao mundo. Nossa Deus, quando eu cheguei lá, que me colocaram naquela mesa, que o doutor falou assim, vai que seu filho tá vindo. Nossa Deus, uma sensação única. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha certeza que estava tudo bem. Apesar dele ter vindo 37 semanas, mas foi na hora que Deus planejou para ele, tava tudo certo. Porque muitas das vezes os médicos falam uma coisa, porque eles estudaram para aquilo, tá certo eles. Só que o maior médico dos médicos é Jesus. E a hora que ele planejou pro Samuel nascer, era a hora dele, não era a hora do médico. E daí veio a nossa bênção ao mundo. Do jeitinho que a gente sonhou. Do jeitinho que eu pedi para Deus. Eu pedi ao Senhor de parto normal, mesmo contradizendo toda a medicina daqui, que os médicos falavam que eu não tinha condições por causa da minha pressão. A minha pressão em nenhum momento do parto subiu. A minha pressão, em nenhum momento que eu estava no hospital, minha pressão alterou. Minha pressão vai alterar 7 dias depois que eu cheguei em casa. Que segundo o doutor, é normal para quem tem pressão alta. E daí Samuel nasceu. Só que eu esqueci de contar um detalhe antes. Na gravidez, o meu esposo às vezes falava assim, será que é a menina? E eu falava para ele assim, não crie expectativa, porque é um menino. Deus prometeu que foi um menino. E quando a gente foi fazer ultrassom para ver o sexo do bebê, aí o doutor virou para mim e falou assim, você já sabe, né, mãe, o que é, né? E eu falei para ele, é um menino. Então, mãe, se você já sabe, por que você veio aqui fazer um ultrassom? Mas é um menino. Ai, foi alegria danada, porque Deus prometeu. E o que eu quero resumir com toda essa história? Se você tem um sonho, seja ele qual for, o meu sonho era o meu filho. Deus permitiu que eu passasse por 2 perdas. E algo eu aprendi com tudo isso. Que não é na nossa hora, que não é no nosso propósito, é tudo debaixo das mãos de Deus. Mesmo que você fale, mas eu não estou em igreja nenhuma. Não, mas você está na direção de Deus. Você pode fazer algo errado porque você quer, mas Deus está te mostrando o caminho. E muitas das vezes Deus deixa a bênção ir mais adiante para você aprender que tudo é por Ele e para Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque se os médicos tivessem descobrido alguma coisa em mim, se o cisto fosse a causa, então vamos operar, vamos tirar esse cisto. Se uma vacina tivesse que fosse a causa, a glória ia estar virada para essas coisas e não para Deus. E quando Samuel veio ao mundo, veio por Deus. Porque não teve vacina, não teve cisto, não teve nada que impedisse. Porque era propósito de Deus ele vir naquela hora. Os outros 2 irmãozinhos dele tá no céu, tá bem cuidado. E aí Deus me deu ele para mim cuidar e educar aqui na terra. E eu peço todo dia sabedoria a Deus para cuidar e educar nos caminhos do Senhor. E eu continuo falando para você, você que tem um sonho, você que tem um propósito na sua vida, coloca na direção de Deus. E se Deus prometeu para você, mulher, que às vezes Deus prometeu, e você fala assim, mas o doutor fala que eu nunca tenho condições, o meu útero é virado, a minha tipagem sanguínea com o meu esposo não dá certo, um cisto, um óvulo, tudo está na direção de Deus. Se Deus prometeu, isso tudo Ele pode reverter, porque a glória vai ser para Ele. É somente crer e confiar, acalmar o nosso coração. E eu falo para você, comece a agradecer pela sua bênção, não peça mais. Comece a agradecer pela sua bênção, porque a partir da sua adoração para Deus, quando você começa a adorar Ele, louvar Ele por uma coisa que você não tem ainda, é aí que Deus vê que sua fé está grande. Por quê? Porque você vai ter. Então confie, acredite.
Peça a Deus, peça a direção do Senhor sempre, porque tudo que eu tenho hoje, a minha bênção que eu tenho hoje, o meu Samuel que eu tenho hoje, o meu casamento que eu tenho hoje, a casa que eu tenho hoje, tudo foi porque Deus me deu. Nada eu tenho sem ser a direção do Senhor, porque tudo foi Ele que me deu. Então só tenho a agradecer e dizer para você, não desista, mas em primeiro lugar, busca o Senhor Jesus, porque é Ele que vai fazer se cumprir na sua vida o propósito que Ele tem. E outro detalhe, o carrinho marrom que a missionária lá atrás, no começo, eu comecei a contar que ela viu, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou que ia lá comprar o carrinho, que ela, o meu sogro, a minha sogra, iam dar o carrinho pro neném. Eu não escolhi o carrinho do meu filho. E quando chegou em casa, era um carrinho marrom. Era um carrinho marrom, era o carrinho que a missionária viu. Então, o que eu falei no início, e repito para você, Deus cuida de detalhes. Esse era apenas um detalhe, o principal tá ali, que é o Samuel. Mas Deus falou, não, eu prometi, eu falei que tinha um carrinho marrom do lado. Deus me deu um carrinho marrom, sem eu escolher, eu nem sabia. Minha mãe foi na loja e comprou, eu não sabia. Então confie, acredite, acalme seu coração, espere em Deus. Se tem uma promessa, espere. Porque com certeza Deus vai cumprir. Eu espero que com toda essa história, com esse vídeo que às vezes ficou longo, Deus possa colocar mais força no seu coração, você possa ser edificado, sua fé possa ser aumentada. Que Deus trabalhe nisso na sua vida. Eu creio na sua vitória. Amém.